Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje nós iremos começar a falar sobre fonemas, né? Essa parte das aulas de linguística que começam a dar uma certa complicada na cabeça dos alunos. Vamos ver aqui alguns conceitos, vamos ver aqui algumas percepções. Lembrando que esse conhecimento de fonemas e fonética e fonologia nós vamos construindo ao longo das aulas, ok? O som e as suas relações. Como a língua é um sistema de signos, embora possamos, em princípio, estudar os significantes por si sós, ou seja, focar apenas nas suas propriedades físicas, por exemplo, o estudo das relações existentes entre os significantes e o significado, ou entre o plano da expressão e o plano do conteúdo, apresenta um caráter mais marcadamente linguístico, pois toca na relação fundamental dos sistemas linguísticos, a função semiótica. O que isso quer dizer? Os sons não são vistos apenas como sons em si mesmos, tá? Mas em termos das relações que estabelecem entre si e das relações que os unem ao plano do conteúdo. E quando a gente fala de relações que estabelecem, a gente pode lembrar um pouco de valor, tá? A gente vai lembrar um pouco de valor. No caso do português, podemos tomar a mesma grafia usada para comparar diferentes línguas, mas aqui para comparar diferentes dialetos. Por que dialetos? Nós temos um país que é continental, digamos assim, né? Então, a forma como é falada no Rio de Janeiro é diferente da forma como é falada no Nordeste do país, como é falada no Sul do país. Então, nós temos dialetos diferentes, ok? As palavras grifadas com chi apresentam diferentes pronúncias. Por exemplo, aqui eu falo chi, e na próxima aula nós vamos observar como é a representação fonética. Mas no Nordeste, as pessoas falam ti, ti. Então, é diferente. Da mesma forma, o di. Aqui eu falo di. Tem esse som como se tivesse um Z. Zi, di. Já em algumas partes do país falam di, dia, bom dia. Aqui eu falo bom dia, dia. Lá eles falam bom dia. Então, é diferente, tá? Nós temos, então, essa diferenciação, tá? O som produzido é diferente, tá? Mas querem representar a mesma coisa. Esse exemplo prático para ilustrar a relação com um conceito de valor definido por Saussure, tá? Isso vai fazer o que para a gente? Vai diferenciar, vai mostrar que dois sons diferentes, tá? Dois sons diferentes, materialmente semelhantes, funcionam como se fossem o mesmo elemento, como se fossem elementos diferentes. Como assim? Eu posso falar de ou de, tá? E vai ter, dependendo da palavra, o mesmo sentido, a mesma percepção ou não. Quando eu falo dia ou dia, eu mudo a forma como eu pronuncio, mas a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, tá? Isso sintetiza o que Saussure propõe na definição de valor para cada signo dentro do sistema. O mesmo som encontrado em sistemas linguísticos distintos pode apresentar valores diferentes, dependendo de sua relação com os demais elementos existentes. Assim, o valor de um elemento não é apenas aquilo que é, mas também aquilo que ele não é. Ou seja, as definições funcionam também e principalmente por oposição. Guarda essa palavra, oposição. O valor de signo é definido também pela ausência de características. E aí, quando a gente falar de signo, a gente pode, de repente, revisitar a aula de signo linguístico para poder e de valor também, para poder relembrar um pouco desses conceitos, ok? Fonologia. A herança deixada por Saussure faz com que o sistema fonológico seja definido a partir das noções de forma, ou seja, função, valor, no caso, a distinção, a diferenciação, o paradigma, que é a oposição, o sintagma, a combinação, e a langue, que é o sistema.
Tá? A fonética se distingue da fonologia pelo fato de considerar os sons independentemente de suas oposições paradigmáticas. O que é isso? Aquelas cuja presença ou ausência importa em mudança de significação. Por exemplo, pala, bala, fala, vala, sala, cala, gala. Nós temos as mudanças na primeira letra, na P, D, F, V, S, C, G. Essa mudança é uma mudança paradigmática, porque está mudando o que? A sequência, a ordem, tá? Nós vamos ver que tem um termo específico para isso, para essa mudança de um único fonema, tá? E, voltando aqui, a fonética se distingue da fonologia pelo fato de considerar os sons independentemente de suas oposições paradigmáticas e de suas combinações sintagmáticas, ou seja, os seus arranjos e disposições lineares num contínuo sonoro. Por exemplo, Roma, amor, mora e ramo. Tá? Então, quando eu penso em sintagma, a gente faz a associação de ideias, lembra disso? Então, quando eu falo Roma, eu posso lembrar de amor. Mas por quê? Pela estrutura da palavra, tá? O anagrama. Mora, a mesma coisa. Ramo, a mesma coisa. A gente tem várias palavras construídas com as mesmas letras, ok? A noção de níveis de análise linguístico divide-se em 4. O fonêmico ou fonológico, o morfêmico ou morfológico, o do lexema, da palavra enquanto signo, tá? E o da frase. Fonêmica é um termo criado na escola linguística norte-americana para o estudo do fonema, sem se preocupar com a realidade física do som. A esse mesmo estudo, a Escola Linguística de Praga chamou fonologia. O termo mais usado hoje é fonologia, tá? Então, a fonologia é o estudo do fonema sem se preocupar com a realidade física do som da fala. O conceito de fonema em Courtney. O primeiro estudioso a dar um passo firme nesta nova abordagem foi o polonês Jan Baudouin, se eu não me engano, Baudouin de Courtney, cujo principal trabalho no fim do século XIX se intitula Investigação para uma Teoria das Alternâncias Fonéticas. Ele era um professor de linguística na Universidade de São Petersburgo e admitia a distinção entre sons. Sons realmente emitidos, que realmente foi emitido, sons que os falantes acham ter falado, ou seja, o que eu acho ter falado, e os sons que os ouvintes acham ter ouvido. Aqui a gente pode perceber, ou assim, para conjecturar, imaginar quando a gente está aprendendo um novo idioma. Então, existe a pronúncia correta, o que realmente foi falado. E existe a pronúncia que a gente acha que está falando. Tá? E existe a pronúncia que a gente acha que escutou. Então, vamos colocar assim, o som realmente emitido, o som que achavam-se ter falado e o som que achavam-se ter ouvido. Tá? Os primeiros se constituem no objeto da investigação da fonética, mas os últimos tinham um conteúdo linguístico, uma vez que é por meio destes sons pretensamente emitidos que a comunicação se realiza. Chamou a esses sons intencionais de fonemas, em oposição àqueles emitidos realmente. Ou seja, existe o som que foi realmente emitido e existem os sons que se acha ter falado ou se acha ter ouvido. Então, chamou esses sons intencionais de fonemas em oposição àqueles emitidos realmente, que são os sons vocais da fonética. Então, os sons realmente emitidos seriam os sons vocais da fonética. Courtney propõe que, de um lado, haveria sons realizados, né? E, de outro lado, o que ele entendia por fonema, ou seja, o equivalente psicológico de um som da fala, aquilo que você acha que falou ou que você acha que ouviu, tá? Então, ele defendia a ideia de um som vocal, tá? E atribuía o som vocal à física e o fonema à psicologia. Então, o som vocal, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que realmente foi dito, o real, é a parte física.
digamos assim. E a parte que é entendida, ou a parte que você acha que falou, ou que você acha que entendeu, seria o fonema, a parte psicológica. Então, a fisiofonética trataria da qualidade física do som, e a psicofonética trataria de uma abordagem psicológica. Então, aqui ele fez uma diferença entre som e fonema. O som é o som vocal realizado, é uma abordagem física, estudado pela fisiofonética. Já o fonema é uma ideia de um som vocal, uma abordagem psicológica, estudado pela psicofonética, tá? O conceito de fonema e o círculo linguístico de Praga, lendo Trubetskoy. O círculo linguístico, formado por Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson e Serge Karveski, eu acho que é essa a pronúncia, é formado por esses três linguistas aqui. Esse último, o Serge, ele traz uma ideia absorvida de Ferdinand de Saussure, que ele adquiriu na Suíça. Tá? Em seu ensaio, A Fonologia Atual, Trubetskoy retorna Courtney e mostra os impasses de sua proposta. Lembra sempre, a gente precisa lembrar que não é uma questão de dizer que o outro estava errado, mas é uma questão de que os estudos vão evoluindo, ok? O que ele dizia que o que dela interessa é a relevância de Saussure para a delimitação do conceito de fonema pelo Círculo de Praga. Vamos ver aqui. Trubetskoy propõe que a distinção entre som e fonema não decorre de uma distinção do âmbito da física em oposição ao que seria de ordem psicológica. Ele diz que a distinção entre o som e o fonema, na verdade, é de valor linguístico, que consiste na diferença de caráter diferencial. Olha aqui, diferencial. Isso irá configurar dois campos de estudo, a fonética e a fonologia. A fonética procura descobrir o que de fato se pronuncia ao falar uma língua. E a fonologia, o que se pronuncia. Tá? Vamos aqui, o que se crê pronunciar. Então, a fonética procura descobrir o que de fato se pronuncia ao falar uma língua. O que de fato se pronuncia ao falar uma língua. E a fonologia, o que se crê pronunciar. Isso vai ficar mais claro quando a gente estuda alguns símbolos, tá? O que de fato se crê, o que de fato se pronuncia varia de momento a momento e de um para outro indivíduo. Então, isso é a parole, porque quando a gente fala que varia de um indivíduo para o outro, a gente está falando da parole, a gente está falando da fala, tá? Que é particular. Agora, o que se crê pronunciar não varia, tá? Pelo menos dentro de uma dada língua, ok? Dentro de um dado dialeto, tá? E isso seria a langue, ou seja, a língua, a langue, beleza? Então, o que se crê pronunciar, a fonologia, se trata da langue. E a fonética se trata da parole. Fonema. Em 1928, o círculo linguístico chega a um conceito de fonema. Um fonema constitui um elemento diferencial, um valor linguístico no sentido de Ferdinand de Saussure. Somente pode ser definido por suas relações com os outros fonemas do mesmo sistema. Assim, o fonema não pode ser estudado fora do sistema fonológico. De novo, o fonema não pode ser estudado fora do sistema fonológico. Definir um fonema é indicar seu lugar no sistema fonológico, o que só é possível levando-se em conta a estrutura do sistema. Tá? A estrutura desse sistema. Deste modo, o ponto de partida do fonólogo se acha no sistema fonológico em conjunto, e só partindo dele se poderá chegar ao fenômeno isolado. Então, você parte do conjunto para o isolado. A diferença fônica em Trubetskoy não independe da língua. Isso aqui é muito legal, porque até Ferdinand de Saussure fala disso, inclusive lá, quando ele fala da onomatopeia, das interjeições. Então, isso aqui a gente precisa relembrar também.
é necessário considerar o sistema fonológico de uma língua específica para se chegar ao fonema. De novo, a diferença fônica não independe da língua. É necessário considerar o sistema fonológico de uma língua específica para se chegar ao fonema. Um fonema será uma oposição significativa numa determinada língua. Olha só, antes eu falo que o fonema é um elemento diferencial, agora eu falo também que o fonema é uma oposição significativa numa determinada língua. Portanto, da noção de fonema por Courtney como aquilo que crê pronunciar, tá? Passamos à noção de fonema pelo Círculo de Praga, como oposição, como valor diferencial. Os conceitos de fonema e o Círculo Linguístico de Praga, lendo agora Jacobson. A gente viu Trubetsky, agora vamos ver Jacobson. A fonologia começa a se consolidar como um campo de estudos quando considerada as noções de leis estruturais e a dicotomia sincronia-diacronia. Os foneticistas do século XIX já apontavam a necessidade de uma série de distinções que indicavam ser importantes, por exemplo, entre os tipos fonéticos mais ou menos próximos do ponto de vista acústico-articulatório e pequenas variações dentro de cada um desses tipos. Essas distinções de ordem fonética tiveram impacto no que mais tarde foi conceituado como fone ou como fonema. Então, há uma diferença entre fone e fonema. O fone são os sons da linguagem, tá? A cada uma das realizações concretas de um fonema. São variáveis conforme o contexto fônico. O locutor, as condições gerais da emissão. Então, o que varia? O contexto fônico, o locutor e as condições gerais de emissão. E aí você tem o fone, que é uma realização concreta de um fonema. É o som da linguagem. O fonema é a menor unidade destituída de sentido da cadeia falada a que se pode chegar por segmentação. Então, vamos entender aqui. O fone é o som da linguagem, tá? É a realização concreta de um fonema. E o fone vai variar conforme o contexto fônico, o locutor e as condições gerais de emissão. O fonema é a menor unidade sem sentido da cadeia falada a que se pode chegar por segmentação. Cada língua apresenta em seu sistema um número limitado e restrito de fonemas, geralmente entre 20 e 50, conforme a língua. Que se combinam sucessivamente ao longo da cadeia falada para constituir os significantes das mensagens e se opõem em diferentes pontos da cadeia da fala, para distinguir as mensagens umas das outras. Sendo essa a função, o fonema é seguidamente definido como uma unidade distintiva mínima. Então, aqui a gente viu que ele é diferencial, que ele é uma oposição significativa e que ele é uma unidade distintiva mínima, tá? Então, um exemplo do fonema A se opõe a I, E, U, O, conforme demonstra a série vala, vela, vela, vila. É diferente, tá? E a série paz, pôs, pós, pôs, pus. São diferentes também. É a noção de fonema como entidade abstrata, unidade mínima, distintiva, feixe de oposições que se chega com o trabalho desenvolvido pelo Círculo Linguístico de Praga. Então, pelo estudo do Círculo Linguístico de Praga, a gente chega à noção de fonema sendo uma entidade abstrata, uma unidade mínima, distintiva e um feixe de oposições. Diferenciando fone e fonema. Então, vamos lá. Vamos pensar na palavra porta e na palavra morta, tá? Os fonemas dessas palavras P e M que servem para diferenciá-los, tá? Porque quando a gente tem aqui uma unidade, a gente chama de par comum. A gente vai ver isso mais à frente, tá? P e M. Vamos lá. Pode ser considerada como uma unidade mínima distintiva, ou seja, fonema. P e o M. Entretanto, se o fonema RE
vai ser pronunciado de forma aspirada por um carioca, ou um carioca, no caso, esse X aqui é para representar um fonema, tá? Ou como retroflexo alveolar vozeada, uma pronúncia típica do R caipira, isso não servirá para distinguir as palavras. Eu não entendi nada do que você falou. Olha só. Se eu falar porta, porta ou porta, não interessa, eu só mudei o som, tá? A minha pronúncia, tá? O som que eu estou utilizando. Se eu falar morta, que é aqui o carioca, morta, do interior, ou morta, morta, não interessa, não muda nada, não muda para a gente, muda só o som, tá? Nas diferentes pronúncias do R no português, temos diferentes fones, ou seja, quando eu falo porta, porta ou porta, eu estou mudando o fone, tá? Mas o fonema é o mesmo. Estou mudando o fone, mas o fonema é o mesmo, tá? Continua sendo o Rzinho lá. Não há importância se um carioca diz mesmo, mesmo, mesmo. A gente vai entender esse símbolozinho depois, mesmo. E um paulistano diz mesmo, mesmo. Embora os fones z e z sejam diferentes, o fonema é o mesmo, tá? Os fonemas são anotados entre barras e os fones entre conchetes, ok? Percebe-se que os fonemas têm uma característica mais abstrata que os fones. O fonema S encobre os fones, ou seja, ele vai mascarar aqui o som, tá? Z e z, z e s. S de mesmo, do meu jeito, e mesmo. Os fonemas estabelecem uma relação de oposição, tá? Oposição. As palavras que mudam seu significado e possuem apenas uma diferença fonológica são chamadas de par mínimo. Por exemplo, bato, pato, mato. Muda o B, o P e o M. Quando eu tenho mudando o significado apenas tendo essa diferença fonológica, tá? Na mesma posição, nós temos um par mínimo. Então, bato, pato, mato, BPM, essa mudança aqui, você vai chamar de par mínimo. Fonema está na Lang. Eu falei isso mais anteriormente, né? Os linguistas de Praga conceituaram fonema como aquilo que se repete, que se mantém, tá? E ele se localiza na Lang, na língua, e não na parole, não na fala. Na fala encontram-se os sons concretos, ok? Os sons da fala podem até apresentar diferenças articulatórias, como aquelas que vemos entre as diferenças da pronúncia do R. Aquela que a gente falou do porta, porta e porta, tá? Existe essa diferença. Então, isso, quando eu falo porta, porta ou porta, isso tem a ver com a parole. Isso tem a ver com o indivíduo, ok? Com o som, beleza? Então, quais foram as contribuições do Círculo Linguístico de Praga? Formula a oposição entre fone e fonema, compreende fonema como elemento diferencial, ou seja, tem valor linguístico, como unidade distintiva mínima, como feixe de traços distintivos, entende que delimitar um fonema é indicar o seu lugar no sistema fonológico, propõe sistema fonológico como conjunto de leis estruturais e entende que depreender os fonemas só é possível pela observação do funcionamento da Lang, ou seja, do sistema. A definição de fonema pelo Círculo Linguístico de Praga é devedora das ideias saussurianas ao mesmo tempo que as expande. Ou seja, ela absorve o conhecimento de Saussure e expande essas ideias. A concepção de fonema, formulada pelo Círculo Linguístico de Praga, é a organizadora da fonologia do século XX e é devedora de várias articulações teóricas do curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure. Por exemplo, a Lang, ou seja, o lugar do fonema, é onde o fonema está alocado, na Lang, na parole, o lugar dos fones, ou seja, dos sons,
O valor, porque o fonema é oposição, diferença, tá? E a função. Significante, que diz respeito à fonética e à fonologia. No primeiro caso, ou seja, fonética, no que tange ao caráter material do som, e na fonologia, que resulta em diferenças de significativas, as diferenças de significativas da lang, ok? Outros conceitos, como forma e substância, ou sintagma e paradigma, também foram importantes para a delimitação da distinção entre fonética e fonologia. A gente viu isso também no início da nossa aula. Fonética e fonologia irão se diferenciar para vários linguistas por uma tratar da forma, que seria a fonologia, e a outra tratar da substância, no caso, a fonética. Lembra que forma tem a ver com o que é importante, digamos assim, né? Pertinente, né? Perdão, e a substância é a parte da matéria, tudo bem? A parte da matéria, ok? Falei forma tem a ver com pertinência, não. Na verdade, a função tem a ver com a pertinência, ok? Mas a substância é a parte da matéria. Ou seja, a forma vai ser estudada pela fonologia e a substância vai ser estudada pela fonética. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê um trabalho fazer essa aula, entender esse conteúdo, porque não é tão simples. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem. Cliquem aqui no gostei, compartilhem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!